tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Pá, pergunta fácil, né? Não é? No primeiro slide mostrou que o real tinha caído 112%, acho, ou desvalorizado. O que significa isso quando é mais de 100%? Significa o quê? Ah, aqui esse gráfico é numa base 100. Eu fixo o primeiro valor 100, tá? Então, lá em 10 anos atrás, 2014, era 2, eu fixo ele em 100 e depois, né, veio para 5, veio para 4,80, ele tem 121% de depreciação referente à minha referência de 100% em 2014. Ele era numa base 100. Para a gente ter microfone. Então, desculpa. Desculpa? Então, só para complementar a minha resposta. Essa prática de colocar 100 facilita a gente comparar banana com banana, sabe? Senão não tem como compará-la. Só duas perguntas. A primeira é, como vocês fazem essa análise, né, de o que é melhor fazer uma opção, fazer um futuro, um NDF, vocês consideram também o mercado que vocês vão executar, por exemplo, acessar um mercado de moedas offshore, pode ser muito mais líquido para uma moeda, mas o custo também pode ser maior. Vocês consideram assim, executar na B3 ou executar no mercado lá fora? E a outra pergunta é, vocês apoiam fornecendo informações e eu, como empresa, faço a execução, ou vocês apoiam no processo de execução também? Não, perfeito. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. Não, excelente pergunta, Rafael. A primeira pergunta, sim, a gente leva em consideração, tá? Exatamente como você comentou, a gente precisa... Não é porque, por exemplo... Não é porque aqui, por exemplo, fazer um hedging de 24 meses é mais barato que eu vou consegui-lo fazer a execução, tá? Porque em muitos mercados a liquidez ela é limitada a 18, 15 meses, tá? Então, assim, isso nos ajuda como ter uma referência, mas, claro, a gente precisa consultar as contrapartes financeiras para ver se é possível, né, de fazer essa execução, tá? E, claro, a gente também analisa muito, fazer o hedging onshore ou fazer o hedging offshore, tá? E já enganchando na sua pergunta, essa discussão vem porque a gente tem vários parceiros, várias instituições financeiras que trabalham com a Adeagro. A Adeagro não executa, a gente não toma risco, mas a gente trabalha com uma série de instituições financeiras que materializa esses programas de hedging, tá? E a discussão é sempre, faço onshore, né, ou faço lá fora? E a discussão é muito fundamentada em duas frentes. A primeira é a capacidade de crédito que as instituições financeiras onshore disponibilizam versus lá fora. Nossa experiência diz que lá fora o risco, apetite ao risco dessas contrapartes é maior. Então elas disponibilizam mais linha de crédito e te permite executar, né, por um longo prazo maior, tá? Então, ao passo que algumas instituições financeiras locais se exigem 5% de margem inicial ou 5% de variation, as contrapartes lá fora conseguem disponibilizar zero margem inicial ou no melhor cenário, zero variation, que é uma linha totalmente sem margem, tá? Mas, claro, vai depender da análise da qualidade de crédito daquele cliente, aquela entidade legal que a gente está fazendo o onboarding, tá? E é isso. Então, o nosso trabalho é fazer essas análises, montar todo o programa de gerenciamento de risco, né? E depois buscar contrapartes adequadas para o perfil de cliente do nosso, né, que a gente está trabalhando. Então, a gente mapeia a contraparte A, B, C, D e qual faz mais sentido para essa contraparte. E a gente colabora, né, no sentido de fazer o onboarding, de negociar ISDAs, Credit Support Annex, tudo que é em relação, né, deixar o cliente operativo para materializar esse programa de hedging. Oi, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Eu fiquei na dúvida com relação à remuneração de vocês. Eu não entendi como é que é o modelo. A gente está acostumado com as contrapartes oferecendo as operações, troca de spread. No caso de vocês, como que funciona isso? A gente tem dois modelos, né? O primeiro modelo é o tradicional de advisory, né? Que a gente embute como a licença do software, né? E essa licença ela pode ser uma mensalidade fixa por mês, tá? Ou se for um projeto isolado,
tá? Então, por exemplo, eu vou fazer alocação num país X, é um deal só, a gente faz essa prestação de serviço por um deal, a gente precifica um project fee, tá? Caso o cliente ele deseje fazer a execução através de um dos nossos contrapartes, desses parceiros, a contraparte nos remunera. A gente ganha um FII por isso, tá? Por isso que a gente acaba apresentando nossas contrapartes. Então, não necessariamente a gente precisa precificar, cobrar nosso cliente uma mensalidade mensal de consultoria. Se ele executa através de nossas contrapartes, a contraparte nos remunera. Tá? Esse é o modelo de negócio da empresa. E qual que é a ideia, né? Essa parte, principalmente, é muito transparente, tá? Quando você entra na operação, o spread é negociado desde o dia zero, tá? Todas as operações que você for realizar, esse spread é conhecido e fixo, tá? E ao decorrer do trabalho, a gente faz todo o benchmarking, quando a contraparte passa a cotação para você, para ver de fato ela está respeitando o que foi acordado. Então, é bastante sólido essa parte. E muitos preferem trabalhar nesse modelo porque não sai do próprio bolso, né? Não sai do management fee, por exemplo. Então, acabam optando por fazer a execução através dos nossos parceiros, porque está embutido já esse custo. E não só por isso também, porque a gente consegue oferecer essas linhas de crédito operacionais. Como a gente tem um volume já bastante interessante, a gente tem um poder de barganha muito melhor, tá? Não é só você, a sua empresa, batendo na porta. A gente já fez um onboarding de 10 clientes com esse cara, tá? Então fica muito mais fácil a negociação desses, tanto do custo operacional como do custo de crédito também, que a gente faz o split. Então, para você executar, você vai pagar 10 basis points e para você acessar essa linha de crédito, né, esse threshold que ele está disponibilizando, vai te custar 20 basis. A gente consegue segregar. Ótimo, obrigado. Bom? Como é que é essa parte operacional do timing que eu executo um trade de hedge? Então, como é que é a comunicação com vocês? Imagina que eu tenho um contrato que vai se firmar numa data tal. Vocês conseguem, no exato momento que eu tenho isso entrando no meu ativo, eu consigo ter esse hedge na outra ponta? Eu quero saber esse risco que eu tenho de fixar o contrato com vocês no momento que eu soube que eu tenho uma operação para fazer um hedge. Tá. Possivelmente, previamente, a gente já teria conversado das possíveis estratégias de hedge a ser realizadas. E possivelmente a gente já teria feito o onboarding junto com a contraparte, caso você opte por fazer essa execução através de uma das nossas contrapartes, tá? Mas assim, análise é a primeira coisa. Depois, né, você tem seu forecast, claro, vai depender muito da acurácia desse seu forecast. Mas a ideia é deixar, a partir do momento que você tem a exposição de fato em si, tá, já fazer o hedging, porque você já vai estar todo da parte operacional concluída, tá? E análise previamente feita. O que a gente pode fazer é pegar uma cotação da contraparte para atualizar o modelo, porque aqui eu tenho duas fontes de dados, uma é a Bloomberg e outra é a Phoenix, que abastece o nosso banco de dados, mas depois eu posso pegar a cotação indicativa da contraparte e jogar na ferramenta e atualiza. E Matheus, adicionando também, logo no início das conversas, a gente já desenha também qual é o processo de execução. Então, quem será a pessoa responsável da sua empresa, quem vai ser a da contraparte, a gente já conecta, já desenha todo o processo para quando for o dia da execução, já está tudo bem redondo. Exato. Então, o que a gente faz, eu não mencionei aqui, senão fica muito longa a apresentação, mas um dos serviços, assim, por exemplo, criar Trade Execution Process. Quem que vai ser os trades autorizados? Quem que vai dar aval? Vai ser o CFO? Vai ser o Portfolio Manager? Quem vai assinar ali aquela transação? Depois, como que vai ser feita o requerimento de cotação com a contraparte? A gente cria um template de como que vai ser realizada essa cotação. Não é mandar lá um e-mail, eu preciso vender um NDF daqui 12 meses. Não é assim que se pede uma cotação, né? Existe um template, existe uma metodologia de como se pede. Você tem que requerer, por exemplo, a spot de referência, você tem que requerer o forward points, ele tem que abrir o spread que está naquela operação. Então a gente briga muito com as contrapartes, porque a gente tem que aumentar a transparência ao máximo possível, né? E, por exemplo, se a pessoa A, que era o trader responsável, sai da empresa e entra uma outra pessoa, já está tudo documentado quais são os passos a serem seguidos, tá? Isso é o Trade Execution Process. Depois tem a política de risco, né? A política de hedging. Então, assim, cara, se você faz hedging, precisa ter uma política de gerenciamento de risco, senão não vai ser uma boa... Se não tiver, não vai ser uma tesouraria sólida. Então, nessa política de hedging, tem que estar estipulando lá quais são os derivativos que eu posso usar, qual o volume de cada trade,
quem são as pessoas responsáveis, quem é o conselho de risco, o que acontecer se minhas posições ficaram 20% negativa. Eu vou fechar essa posição, eu vou ter uma ação para um stop loss, qualquer coisa. Tá? Tem que ser muito bem descrita. Por exemplo, a gente trabalha com o pessoal da Jive Investments, nossos primeiros clientes no Brasil. E a política de risco é muito legal, porque a gente está fazendo um hedging dinâmico. E dentro desse hedging dinâmico, você pode aumentar ou diminuir o hedge ratio, que é o nível de hedge. E esse hedge ratio tem várias bandas, e a banda é ditada por 2 regimes. O primeiro regime é o diferencial curva de juros, se aumenta ou diminui. E o segundo regime, essa é a média móvel. Por exemplo, de longo prazo, ela é inferior à de curto prazo, vice-versa. A gente tem essa flexibilidade, né, de adequar o programa de hedging, sempre baseado no que está descrito na política de hedging. Porque essa política de hedging ela é compartilhada com os investidores, com todo mundo. Então, mostra que a empresa, sim, é uma empresa séria, que está tomando né, tem um programa de gerenciamento de risco sólido, seguindo esses 5 etapas aqui, tá? E, de novo, não é Diageo que está inventando nada, assim, nesse aspecto de metodologia, é muito baseado na literatura acadêmica, tá? Então, assim, tem resultados que provam a eficácia, né, de adotar um modelo assim de gerenciamento de risco cambial. Eu fiquei com uma dúvida na questão quando tem várias moedas, né? Porque elas têm as correlações entre elas, você tenta otimizar isso. Mas se tem correlações também nos ativos que estão sendo investidos ou na operação, isso poderia ser levado em consideração também no hedge? Por exemplo, se a probabilidade da dívida não pagar, ou de um ativo não performar, ou de um fluxo de caixa não existir, dependendo da correlação com a moeda. Isso também entra ali nesse tipo de análise? Nesse modelo em si, acredito que não, mas, claro, a gente sempre pode adicionar uma variável que é a probabilidade de ocorrência daquela determinada exposição cambial. E a gente trabalha, né, com os seus graus de confiança nesses ativos. Né? Eu acho que é um upgrade dessa ferramenta, tá? Boa ideia. Mas aqui, outra coisa, o que pode ser feito, por exemplo, não somente do FX, se eu tenho a minha exposição cambial relacionada a uma commodity, o açúcar, tá? Então, o tamanho da minha exposição cambial vai ser relacionado, né, ao preço dessa commodity. A gente consegue colocar isso sim, tá? Então, se é 14 cents por libra peso, ou se é 20% de libra peso, a gente faz o cálculo e consegue chegar no tamanho da exposição cambial, usando basis, prêmio e frete também. Como vocês diferenciam dos players locais do Brasil? Então, acho que tem algumas pessoas que nunca fizeram uma operação de hedge aqui, tem algumas pessoas aqui. Como vocês são melhores do que os players locais? Boa pergunta, Fergus. Se a gente olhar só do ponto de vista de expertise, tá, de advisory, né, eu acho que hoje, não vou falar 100% das casas que oferecem gerenciamento de risco cambial, mas grande parte delas é a experiência daquela pessoa. Quantos anos ela vem trabalhando como consultor de riscos, né, as casas que ela passou, etc. A gente não. A decisão não vai ser eu, não vai ser minha equipe, meu analista falando que você tem que fazer essa. É as ferramentas. Então, toda a decisão vai ser fundamentada, baseada nos outcomes das ferramentas, tá? Então, você vai executar a Collar ou o NDF, que seja aqui, não porque eu estou falando que você tem que executar, é por causa das análises estatísticas aqui que estão guiando nessa direção, tá? Então, acho que é o principal diferença, tá? E também, assim, remover a emoção, né? Muita gente faz a estratégia A ou B muito em função da emoção. Ai, meu Deus, o Lula abriu a boca, o Bolsonaro abriu a boca, vai para essa... Não é assim, cara. A gente faz muitas análises assim, sensibilidade da volatilidade. Então, o que aconteceu em 6 meses antes que antecederam eleições presidenciais? A volatilidade foi para 30, ficou 15, etc. O que aconteceu numa conjuntura econômica de política monetária alta e uma guerra? Então, a gente analisa todos esses aspectos. Então, faz sentido usar uma volatilidade de 20% aqui, que a gente trabalha hoje numa condição de mercado menos favorável.
Então a decisão vai ser fundamentada nisso. Então é tirar essa emoção do trader, do risk manager daquela empresa e adotar uma visão mais fundamentada em insights estatísticos, tá? Essa é a ideia. E do lado da execução, a gente trazendo novas contrapartes, né? Não desmerecendo e nem quero comentar as contrapartes locais, mas assim também a questão das contrapartes offshores que a gente trabalha, que conseguem acessar aqui os clientes brasileiros, tem novamente um apetite de risco maior, consegue disponibilizar mais crédito para os nossos clientes, tá? Então eu diria aí 100% dos nossos clientes não precisam postar margem inicial, tá? E depois alguns, né, tem linhas 100% sem colateral, sem margem, outros têm que postar alguma coisa, mas depende muito da qualidade de crédito dessa entidade legal que a gente está fazendo onboard. Então, assim, a gente traz muito essa parte da execução também, porque faz parte da performance de um programa de hedge. Não adianta você fazer muito bem feito toda a parte de análise, estatística, mas tomar na cabeça aqui nesses componentes, tá? Então, nosso objetivo é sempre ser mais competitivo do que as contrapartes locais aqui. Mas, claro, nem sempre é possível trazer uma contraparte offshore para fazer a operação aqui dentro. E por isso que a gente tem parceiros fortes aqui no Brasil também, né, que buscam também ter disponibilizar essas linhas de crédito. A gente trabalha com uma série de contrapartes aqui no Brasil também, tá? Que são nossas contrapartes, nossos parceiros no Brasil. Claro, se a empresa tiver oportunidade de fazer o hedging lá fora, através de uma Delaware, Cayman, Luxemburgo, Jersey, Ontário, é melhor do ponto de vista, eu vou acessar mais liquidez, vou acessar mais crédito e também do ponto de vista tributário também faz mais sentido, tá? Por exemplo, Delaware, acredito que você não precisa tributar o ganho de um derivativo, tá? E aqui no Brasil, sim, você é tributado. Então, assim, tem umas nuances que faz mais sentido fazer lá fora. Então, a gente sempre, o nosso trabalho é entender a estruturação da empresa e se é possível fazer o hedge dentro ou fora, etc. Então, mas para todos os cenários a gente sempre tem uma alternativa para ajudar nossos clientes, tá? E não porque se ele opta por trabalhar com nossos contrapartes, ele tem que deixar de lado a contraparte que ele já tem relacionamento. Claro que não. A ideia é diversificar as operações, primeiro para diminuir o risco de contraparte, porque bancos quebram, a gente viu recentemente que bancos quebram, né? Então, uma boa prática dessa diversificação e, claro, né, buscar quanto mais linha de crédito, melhor, sabe? Para não trazer risco de liquidez. Então, eu acredito que, né, essa é o nosso principal vantagem frente aos competidores aqui, né, as outras empresas que atuam nesse mercado. E por isso que a Deagro vem crescendo da forma que está crescendo, né? Em 2019, eu sou o primeiro funcionário da empresa, são 3 fundadores, éramos em 4 em 2019, hoje somos em 25. Temos a maior equipe nossa é desenvolvedores, que trabalham com Python, todas as linguagens, né? Depois a gente tem o marketing, agora a gente tem a Tatiana e a Camila, né? As meninas que hoje fazem a parte mais comercial. A gente tem o pessoal em Londres, a gente tem o pessoal em Abu Dhabi, tem em Finlândia, tem o pessoal nos Estados Unidos, também na Califórnia. Então, é uma empresa global, tá? A gente trabalha 100% remoto, tá? É um pouco difícil consolidar os time zones, mas funciona bastante bem. Então, assim, dessa forma, a gente adiciona conhecimento, faz essa transferência de expertise e, ao mesmo tempo, a gente consegue construir uma infraestrutura bancária para acomodar essas posições, tá? E trazer performance. É isso. Obrigado, pessoal.